Olá, eu vim realizar a apresentação do trabalho intitulado Mapeando as pesquisas sobre sobrevivência de empresas e capital humano, que foi elaborado pela Bianca Beatriz, que é graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por mim, Vitória Benedetti de Toledo, que sou Oi, Givanete, bom dia. Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, Paloma. Ah, eu posso, compartilhar a tela só para fazer alguns testes? Pode. Pronto, eu vou compartilhar só para ver se está tudo ok com os vídeos. Olá, eu vim realizar a apresentação do trabalho intitulado Mapeando as pesquisas sobre sobrevivência de empresas. Esse vídeo ficou com o som bem baixo. Realmente, eu estava vendo os três vídeos, esse foi o único que ficou com esse probleminha. O meu computador já está no máximo aqui, mas eu acho que não temos o que fazer nesse caso, porque foi a gravação mesmo. Ontem eu coloquei também, coloquei no máximo também, tudo que eu pude Uhum. aqui. Eu vou compartilhar os outros só para a gente conferir mesmo. O primeiro é o 977, aí o segundo é o E contigo a influência 1434. da cultura. Na verdade, sempre que eu abria aqui no Semeada, aparecia uma ordem diferente. Aí eu fiquei até sem saber qual era a ordem que a gente ia colocar, porque toda vez que eu abria aqui a tela, aparecia uma ordem aleatória. Ah, é. Você pensou em alguma ordem? Não, é que para mim aparece primeiro o 977, que é o mapeando as pesquisas sobre sobrevivência de empresa e capital humano. Oh, Aí certo. o segundo é a vivências subjetivas das relações afetivas. E a terceira é esse daqui, a influência da cultura organizacional. Pronto, então a gente segue essa ordem. Se tiverem, né? Porque ontem um faltou. Realmente. A gente ontem teve ontem não, quarta, teve esse probleminha. Tava faltando uma pessoa, mas aí nos últimos minutos ele entrou. Aí deu certo. Ah, mas ontem, no caso, eu encerrei meia hora antes, A pessoa porque realmente não apareceu, né? não apareceu ninguém. Entendi. E eu acho também eu acho que tem um tempo, né, também, que É, permite. é. A recomendação é que a gente comece, né, pelas pessoas que estão presentes, mas aí caso não apareça a última pessoa, o último vídeo que você deixou, aí realmente tem que encerrar. Porque aí a gente ia, assim, né? Porque são 8 minutos, né? Do Porque assim, vídeo. são 8 minutos do O tema vídeo do nosso trabalho é vivência e subjetividade. para a apresentação. O tema E do nosso depois trabalho. abre o debate. Os Isso. três. Pronto, a gente vai seguir essa ordem, né? A É. gente vai fazer primeiro a apresentação do vídeo, aí depois faz a apresentação da pessoa, né? A apresentação dela, e aí a gente entra nas perguntas do trabalho dela. Aí tem 13 minutos para fazer isto. Uhum. E depois vai para o segundo, terceiro. Aí no final fica 20 minutos para debate geral. Ontem terminou não fazendo o debate geral, porque aí eu terminei passando mais do que os 13 minutos, sabe? Entendi. De cada trabalho, porque como só tinha dois, aí assim, né, fazer ponto de um com o outro nem era o tema que tivesse tão ligado assim.
Quando eu participei na quarta, a gente tinha 4 trabalhos. Então, a dinâmica que a gente fez foi: passava um trabalho, aí quando finalizava esse trabalho, a gente tinha 13 minutos para debatê-lo. Depois passava o segundo trabalho, mais 13 minutos. Terceiro trabalho, mais 13 e o quarto, mais 13. Aí, quando a gente finalizou, já estava realmente no limite. A gente fez o fechamento bem rápido. Tá, chegou Jairo aí. Oi, Bom dia. professora Giovanete. Bom Oi, dia. Paloma, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Tá bom, Giovanete. Eu sou aqui do núcleo aqui, né? Só para ver se está tudo bem, se vocês precisam de alguma ajuda, se está tudo certo para começar. Deu tudo certo aqui. Paloma já testou aqui o compartilhamento de vídeo, né? Tá tudo tranquilo. Ok. Ah, então tá Me diz ótimo. Ó. só uma pergunta, porque ontem faltou uma pessoa. Aí a gente pode encerrar a mesa mais cedo, né? Nesse caso, certeza. porque aí no caso a gente passou 1h30, então nós passamos um pouco mais de 1 hora. Não, perfeito. Giovanete, você como moderadora, você tem total liberdade de fazer da forma que você achar melhor. Claro, a gente tem uma sugestão, né? Acho que a Paloma estava explicando de como que a gente recomenda fazer, mas tem moderadores que preferem passar por todas as apresentações, depois fazer uma única discussão. Você tem total liberdade de conduzir da melhor forma que você achar. Tá, não, a gente vai seguir as que nós recebemos de vocês, tá? No caso, Perfeito. fazer os 8 minutos, fazer 13 de discussão, aí depois vai para o segundo trabalho, terceiro, assim sucessivamente, e no final faz um fechamento. Tá? Perfeito. Tá ótimo, Pronto, então. tá Boa bom. sessão para vocês. Precisando de alguma coisa, estou aqui à Eita, disposição. lembrei de alterar o meu nome, porque eu vi você. Vou alterar agora. Ah, tá bom. Eu também não coloquei o meu SEMEAD aqui, tem razão. O meu semeado eu não sei nem onde é que coloca, tá? Boa. Passou batido. Não tem problema. Tá bom, Tá, pessoal. tá, Obrigado. Boa sessão. tá, obrigada. Obrigada. Já temos representantes do primeiro e segundo vídeo. Vitória Benedete, é isso mesmo? Benedete, bom dia. Benedete, bom dia, seja bem-vinda. E também temos a representante do segundo vídeo, Cláudia Helena. Seja bem-vinda também. Nós temos aqui alguns minutos na informalidade. Temos mais 6 minutos. Ficar aguardando, ver se há Bom dia. Bom Bom dia. Bom dia. Temos 6 minutos aqui ainda na. Aí chegou o terceiro, né? Que é o Alessandro. Bom dia, Alessandro. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pronto. Nós temos mais 5 minutos. Se no caso, nossa sessão começa às 8h30. Certo. Toda a sessão fica gravada, né? E vai toda ou editada. Tu sabes, Paloma? Eu acredito que sim, já grava automaticamente. Aqui tem um íconezinho ali em cima gravando, né? Eu acho que já está gravando. Eu digo assim, está gravando, mas assim, se toda a gravação vai, ou se eles fazem edição, né? Porque aí, no caso, a gente tem 4 minutos antes, que eles pedem para a Entendi. gente chegar 15 minutos antes na sala, né? Então, não sei assim, se essa parte eles também colocam, se não Uhum. colocam a partir do início mesmo dos trabalhos.
Faltando só alguns segundos para começarmos, pontualmente às 8h30. Oi, Então, Anielson. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a Bom todas. dia. bom Bom dia. dia. Anielson é meu orientador, viu, gente? Tá, eu Professor também aqui da UFPB. Bom dia a todos. Eu sou Gilvanete Pereira e vou ser moderadora desta sessão. É um prazer muito grande recebê-los. Na sessão de apresentação de trabalho 5, na sala 22 virtual do SEMEAD, em estudos organizacionais, comportamento organizacional. Nesta sala, nós teremos a apresentação de 3 trabalhos. O primeiro trabalho é mapeando as pesquisas sobre sobrevivência de empresas e capital humano. O segundo trabalho é vivências subjetivas das relações afetivas nos processos de sucessão em empresas familiares. E o terceiro trabalho é a influência da cultura organizacional nos processos de inovação em uma instituição de ensino público. Parabéns a todos os autores, né, que foram selecionados para a apresentação do SEMEAD. Vocês sabem, né, que esse processo também é um processo assim, né, altamente rigoroso, né, são várias pessoas que se inscrevem, mas assim, né, nem todos os trabalhos atendem aos requisitos do SEMEAD, né? Então, parabéns a todos, né, por estarem aqui e desejo a todos, né, um excelente evento, tá? Então, a Paloma será justamente, né, a nossa debatedora e a pessoa que vai cuidar de algumas atividades aqui na nossa sala. Então, quando a gente recebe, né, para moderação, a sugestão é que pergunte aos autores se eles querem apresentar o vídeo que foi enviado ou se eles querem fazer a apresentação oralmente. São 8 minutos, né? Então, a gente já viu que os vídeos de vocês estão em torno disso. Quem passou foi só 20 segundos, né? Não vai fazer, né, muito, né? Não vai atrapalhar, né? Não está muito fora, né, do recomendado. E depois nós teremos 13 minutos, né, para cada, após a apresentação do vídeo, aí nós temos 13 minutos para a gente fazer perguntas sobre o trabalho. E depois, né, do terceiro, fizer também a sua apresentação dos 13 minutos, aí depois a gente abre um debate envolvendo todos os trabalhos. Então, essa foi a sugestão de moderação, né, que eu recebi, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar com a Vitória, né? Vitória, que é o primeiro trabalho, mapeando as pesquisas sobre sobrevivência de empresas e capital humano. Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Se tiver algum problema, vocês sinalizam por áudio, por favor. Porque quando eu compartilho, eu não vejo mais vocês aqui. Vamos desligar, eu vou desligar o meu agora, no caso. Olá, eu vim realizar a apresentação do trabalho intitulado Mapeando as pesquisas sobre sobrevivência de empresas e capital humano, que foi elaborado pela Bianca Beatriz, que é graduanda em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por mim, Vitória Benedete de Toledo, que sou mestranda em agronegócios também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientado pela Letícia de Oliveira, que é docente da Universidade Federal. Então, fazendo uma contextualização da temática, né? Atualmente o Brasil é composto por 20 milhões de empresas e essas empresas que atuam possuem uma atuação significativa na sociedade, né? Sendo responsáveis pela geração de emprego, pela geração de riquezas e também, né, em muitos casos, realizando causas sociais e ambientais. E mesmo com todo esse impacto que essas organizações possuem na sociedade, elas enfrentam inúmeros obstáculos, né, que afetam o seu crescimento. E quando a gente fala nesses obstáculos, né, a gente pode citar a pandemia ocasionada pela Covid-19, que fez que as empresas, né, enfrentassem inúmeros desafios, principalmente de sobreviverem, né, de se manterem no mercado. E quando a gente fala de sobrevivência,
a gente tem a teoria, né, de análise de sobrevivência, que ela busca identificar a probabilidade de uma observação não falhar até determinada data. E quando a gente traz isso para o caso das empresas, né, para o ambiente empresarial, a sobrevivência, ela estuda a probabilidade de uma empresa, né, encerrar suas atividades em um período estipulado. E quando a gente analisar quais fatores, né, que influenciam para que essas organizações sobrevivem, né, no mercado, a gente pode citar, né, inúmeros fatores, como, por exemplo, o tamanho da empresa, o acesso a créditos, que já são muito trazidos por autores na academia, né, mas tem um fator que é pouco discutido, né, que se refere à qualificação da mão de obra na longevidade dessas organizações. Com isso, esse artigo objetivou investigar a produção científica sobre capital humano e sobrevivência de empresas nos últimos 30 anos. Então, para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, foi optado pela plataforma Scopus, né, por ser uma plataforma muito relevante na academia, né, e para a seleção das palavras-chave, então, inicialmente, foi realizada a leitura de artigos que abordavam capital humano e sobrevivência de empresas para identificar, né, quais termos que poderiam ser trabalhados como palavras-chave. Então, chegando, né, nas palavras-chave que encontram-se evidenciadas na figura 1, que trata, então, foram abordados tanto no título, no abstract e nas palavras-chave, os termos capital humano, capital social, recursos humanos, capital intelectual e também, né, sobrevivência, né, com asterísticos, visando abranger mais pesquisas, fracasso, falência, também saída, longevidade, mortalidade, ciclo de vida, o sucesso da empresa, né, o sucesso do negócio, declínio e também persistência. E para ficar mais específico, então, foi selecionados filtros, né, abrangendo, então, estudos que eram voltados à administração, gestão e negócios, à economia, econometria e finanças, e também ciências das decisões e ciências sociais, e também foi selecionado apenas artigos científicos e limitado a 30 anos. Então, depois desses filtros, foi lido o resumo e o abstract desses artigos, e caso ficasse em dúvida se esses artigos abrangiam ou não, se atingiam os objetivos da pesquisa, era lido o texto na íntegra, né? Então, totalizando na amostra 132 artigos analisados. Então, eram artigos que não estavam alinhados com o objetivo da pesquisa, né? Aqui eu trouxe detalhadamente o que por exemplo, que tratava sobre fracasso de projetos ou que não correspondiam ao propósito da pesquisa. Então, foi utilizado o software VuzzViewer e também o CitySpace para realizar a análise dos dados. Então, quanto aos resultados, a gente pode observar, né, que se tem um crescimento de número de publicações, mas mesmo tendo esse crescimento, ainda são poucos, né, os estudos abordando essa temática. Isso se refere, né, pode ser explicado principalmente pela dificuldade que se tem de acessar esse dado dentro das empresas e também pela dificuldade, né, de encontrar dados, né, de baixas de empresas que deixaram de operar. Então, aqui tem uma tabela, né, que traz os autores com maior número de publicações, também seus índices Hs, e também quando que realizaram as publicações, a primeira e a última, e a gente vê que o autor que mais significativo aí, né, trata-se do Mike, o Mike aí que tem um número de citações significativos, né, principalmente por um artigo que ele publicou em 2001, né, que estuda o fracasso das empresas internacionais. E a gente visualiza-se também uma diversidade de países, né, que possuem estudo sobre a temática, que totalizou, então, pesquisas em 36. Então, quanto às revistas, né, a gente vê uma diversidade de revistas também,
Então, teve publicações em 84 periódicos, né, dos 132 artigos analisados, e a gente vê que são muito voltados, né, para a área de administração, de gestão de empresas, as revistas, né, que foram publicadas. Então, quanto às palavras-chave, né, a gente consegue observar aí que as palavras centrais, né, que abrangem mais pesquisas, trata-se de capital humano, empreendedorismo e também incubadoras. E também a gente tem como ter palavras-chave mais recentes, né, a ideia do gênero do empreendedor, do crescimento da empresa, de novas empresas, de inovação, de startup, como temas mais recentes e também como temas mais debatidos também a duração da empresa e a produtividade. Para finalizar, né, realizando uma conclusão, então a gente observa que os estudos estão sendo realizados, né, mas ainda são escassos, são poucos estudos na academia, mas também, né, a citação tem aumentado, então indica que tem interesse pelo assunto, tem ampliado, e muitos países têm publicado sobre a temática, mas a gente vê o destaque para os Estados Unidos, né, como tendo tanto produtividade e citações no meio científico. E por meio dessa pesquisa, né, foi possível proporcionar uma ideia, né, desta área do conhecimento e dos principais temas já debatidos visando auxiliar os pesquisadores. É isso aqui as referências. Então, parabéns aí à Vitória, né, pela apresentação do trabalho, né? E aí, assim, eu gosto de fazer a primeira pergunta, né? O que é que te motivou a fazer esse trabalho, né? Se ele vai ser um trabalho que você vai desenvolver, né, em outras pesquisas, com trabalho inicial, você se apresentar e falar um pouco da tua motivação para a realização desse trabalho. Então, bom dia. Esse trabalho, ele é fruto, né, de um trabalho de conclusão de curso da Beatriz. Então, eu sou mestranda em agronegócios e eu estou pesquisando a relação do sucesso, né, na gestão financeira, das propriedades rurais. E a partir daí, então, a minha orientadora me convidou para me orientar, né, a Beatriz durante esse trabalho que analisa o sucesso, né, e a sobrevivência das organizações. Então, a partir daí, então, esse trabalho é fruto da Beatriz e eu só participei como orientação. Parabéns. Bom, eu gostei muito do trabalho, da forma como ele foi estruturado. Assim, é um trabalho, né, que a gente sente assim que pode ser replicado, né? Eu só senti falta, assim, né, de uma parte de colocar um pouco de revisão de literatura sobre o que seria capital humano, tá? Assim, né, que é os temas que vocês estão propondo realizar. Então, né, você passou já direto à introdução e não passou um pouquinho por essa quer dizer, né, vocês, né? Sobre essa questão, né, de fazer um breve, né, revisão de literatura, uma breve revisão de literatura acerca do tema principal que vocês estariam trabalhando. Mas, assim, eu gostei muito, assim, sabe, que ele foi bem direto e é algo assim, né, que da forma como foi feito, mostra que pode ser replicado para outros temas, tá? Então, você está de parabéns na coorientação, né? Tá? Então, se você quiser falar alguma coisa, depois eu passo a palavra para as outras pessoas que quiserem perguntar alguma coisa para você. Sim, e até o que acaba, às vezes, a gente fazendo mais enxuto, porque evento geralmente é a limitação de páginas, né? Então, acaba que a gente acaba, de repente, poderia, né? Eu também enxutei, né, por causa disso, mas... E também não atingi as páginas, né? Então, às vezes, a gente fica preocupada em atingir, então, de repente, poderia ter explorado mais, né, essa parte. Tá, obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Vitória? Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão, acho que a gente poderia falar um pouco sobre,
porque lá na página 9, né, as autoras falam em um autor, que eu não vou lembrar agora o nome, mas que diz o seguinte, que o grau de escolaridade, ele não é relevante para a sobrevivência dos empreendimentos, que seria mais, no caso, a idade, que seria mais relevante para essa sobrevivência. E eu confesso que isso me deixou, assim, um pouco angustiada, porque eu fiquei perguntando qual seria o nosso papel, né, enquanto administradores, enquanto professores que estamos formando administradores, porque se esse grau de escolaridade não é relevante, então nós estamos formando pessoas que não estão contribuindo com a sobrevivência dos empreendimentos, de acordo com esse autor, claro. Então, eu fiquei assim perguntando, será se isso acontece? Eu acho que isso caberia até um outro artigo, pensar sobre, né? Qual é a relevância de você ter uma formação em administração para você conseguir manter um empreendimento, se isso faz diferença, se não faz. Porque, pelo menos aqui na minha realidade, eu tenho observado muito que as pessoas não valorizam o administrador enquanto formação. Geralmente, quem administra as empresas são pessoas mesmo que começam do zero, né, que são empreendedores, e aí depois vai passando, sucessão, que é até um outro tema que a gente vai falar hoje, né? Então, eu fico me perguntando o papel realmente do administrador, quem nós estamos formando e como nós estamos atuando nessas empresas. Pode fazer comentário, Vitória, se você achar pertinente, ou então acha de passa. Sim, eu acho que é uma reflexão bem que também eu tenho às vezes, né? E também me surgiu bem latente, né? E eu acho também, agora uma opinião minha, né? Uma opinião própria, que às vezes o conhecimento, ele até traz uma insegurança, né? Que a gente, às vezes, a pessoa sem o conhecimento, por exemplo, acaba tomando algumas decisões, sem saber as consequências. E às vezes, então, não sei se eu fui clara também na minha colocação, mas também é algo latente, assim, que também me questionei. Então, obrigada. Mais alguém gostaria de fazer pergunta para a Vitória? Eu gostaria, professora, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Vitória, parabéns aí pelo seu trabalho. Realizar uma revisão sistemática da literatura sempre é um esforço muito grande da gente, sobretudo quando a gente encontra aí uma quantidade de trabalhos que demanda a gente, né, aprofundar a nossa reflexão. A minha pergunta está muito relacionada até com o trabalho que a gente vai apresentar em seguida, que é justamente de perguntar se, dentre esses artigos que vocês analisaram, vocês encontraram fatores subjetivos, né, que colaboraram com, né, a sobrevivência ou não dessas organizações, né, fatores associados ao comportamento, às relações. Sim, na verdade, eu teria um pouco como eu falei, como eu mais, tipo, orientei, eu não fui a fundo nos artigos, entende? Então, eu já tenho dificuldade de responder essa tua pergunta. Pronto, essa questão vai ser respondida em uma próxima oportunidade, professor Anielson, né? Que aí, no caso, pode entrar em contato depois e responder, né? Já que o tema sucessão, né, faz parte da nossa próxima apresentação. Alguém mais teria alguma pergunta para fazer para a Vitória? Nós temos mais 3 minutinhos. Não tendo mais perguntas, então vamos para a apresentação do segundo trabalho, que é o Vivência Subjetiva das Relações Afetivas no Processo de Sucessão em Empresas Familiares. Pronto, novamente eu vou compartilhar aqui. Qualquer questão, vocês falam por áudio, por favor.
vivências subjetivas das relações afetivas nos processos de sucessão em empresas familiares. Me chamo Cláudia, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da UFPB, e esse artigo foi realizado em conjunto com o professor Dr. Anielso Barbosa da Silva e o professor Dr. Paulo César Zambroni de Souza, ambos da UFPB. As empresas familiares, sem exceção, sejam elas locais, nacionais ou multinacionais, enfrentam o desafio da sucessão empresarial, pois não poucas vezes os vários conflitos que surgem na família durante esse processo podem provocar a falência do empreendimento. Então, cabe perguntar o que há na empresa familiar que a faz tão peculiar e por que a utilização de modelos ou regras de sucessão muitas vezes não são suficientes para garantir o processo do sucessório com sucesso. Segundo Katz DeVries, a maioria das empresas familiares, na verdade, vivenciam um conflito entre o amor e o negócio, porque ambos não estão adequadamente separados. No entanto, mesmo diante dessa realidade de interdependência família e empresa, a maioria dos estudos que são realizados sobre processos sucessórios em empresas familiares apresentam uma dimensão um tanto esquecida ou pouco explorada, que são aqueles que envolvem a vivência subjetiva do sujeito. Então, como referencial teórico, pesquisamos vários autores que vêm trabalhando nessa perspectiva de deitar um olhar mais subjetivo nos processos sucessórios. Alguns tópicos que abordamos, tem autores que já utilizam um paradigma clínico, baseando-se em conceitos de teorias retiradas da psicologia psicanalítica para os estudos das empresas familiares. Outros autores, ele já percebe que a empresa familiar expressa a influência de uma lógica diferente, onde laços sanguíneos, afetivos e familiares, eles entram em jogo. E outros autores verificam que aportes teóricos de outras áreas, como a psicologia, a antropologia e a sociologia, precisam ser anexados aos aportes teóricos da administração, para que realmente ocorra um estudo completo sobre os processos sucessórios nas empresas familiares. Então, o objetivo desse trabalho é tentar responder à pergunta: é possível compreender os processos sucessórios em empresas familiares sem levar em consideração a vivência subjetiva do sucedido e do sucessor? Então, nós detectamos que existe um conflito muito grande entre o amor e o trabalho dentro da empresa familiar. Principalmente aquele que ocorre entre sucedidos e sucessores, entre pais e filhos. Percebemos ainda que é necessário que o sucedido ele renuncie para poder cooperar com um processo sucessório bem realizado, porque muitas vezes o sucedido ele forma o seu sucessor, mas ele não quer abrir mão do seu cargo dentro da empresa, o que impede muitas vezes que ocorra essa sucessão. E também a gente viu a necessidade do reconhecimento do sucessor, do sucedido. Esse sucedido, que muitas vezes é o pai, ele não reconhece muitas vezes o seu sucessor, o que dá um impacto muito grande na identidade desse sucessor, comprometendo realmente e desgastando o processo sucessório. Como método, utilizamos a história oral, porque queríamos, na verdade, que sucedidos e sucessores contassem a sua história, mas não é uma história oral qualquer, é uma história oral temática, porque ela se debruçou sobre o tema da sucessão empresarial ocorrida em suas empresas. Nós entrevistamos sucedidos e sucessores em separado, em momentos separados e em dias separados, para que nenhum discurso influenciasse o outro. Para analisar os dados que foram produzidos no campo, utilizamos a análise sociológica do discurso,
porque o objetivo desse trabalho não foi analisar o discurso em si, mas recuperar o sujeito no contexto onde ele estava, recuperar esse pai, recuperar esse filho, no contexto da sucessão empresarial. Nós entrevistamos 5 empresas, uma loja de produtos de beleza, loja de imóveis, corretora de seguros, salão de beleza e loja de material de construção. Foi um total de 10 entrevistas, 5 com sucedidos e 5 com sucessores. E, por incrível que pareça, os discursos foram muito similares, apesar da diferença do negócio, né, e da diferença que existiu em algumas famílias. Quais são os resultados deste trabalho? É que essa vivência subjetiva, ela precisa ser considerada. Uma dimensão que se fez muito presente foi a dimensão afetiva, onde surgiram 4 categorias temáticas: o amor e a renúncia, a frustração e a mágoa, o conflito de gerações e o perdão, provando que o amor do sucedido em relação ao sucessor se confunde com o amor de pai e de mãe por aquela empresa. Que por amor, muitos sucedidos renunciam à sua forma de gerir a empresa. E também por amor, muitos sucessores renunciam a um futuro diferente para poder assumir a empresa da família. A frustração e a mágoa se fez presente porque sucedidos e sucessores tiveram que abrir mão dos seus sonhos para prosseguir com a empresa da família. O conflito de gerações que se fazia presente na família foi fazer morada nas empresas também. E o perdão, ele surgiu em todas as falas dos entrevistados como algo necessário para que empresa e família pudessem seguir juntos. Então, a conclusão desse trabalho é que não existe a separação entre vida psíquica de trabalho e extratrabalho. Desconsiderar a vivência subjetiva nos processos de sucessão empresarial é um grande engano. E o que se objetivou com esse estudo é auxiliar as empresas familiares e as famílias também, na pessoa do sucedido e do sucessor, para a necessidade de olhar essa vivência subjetiva, porque ela tem um grande impacto nesses processos e pode levar a empresa à falência, como também pode fazer com que empresa e família consigam seguir juntos. Muito obrigada. Então, parabéns à Cláudia aí pela apresentação, né? Eu gostei muito do teu trabalho, Cláudia, né? Ele é bem, também assim, né? Vai envolvendo o leitor, tá? E aí eu gostaria assim, de saber, né, a motivação para a realização do trabalho. Você já colocou que é doutoranda, então se vai ser uma parte da tua tese, né? Qual foi a motivação maior para a realização desse trabalho? Bom dia a todos, né? A motivação desse trabalho foi a seguinte: eu sou administradora de formação e assumi a empresa da família, né? E aí depois eu fiz um mestrado sempre nessa área de psicologia, mas com foco no dirigente, né? No adoecimento do dirigente, porque eu passei a sentir assim adoecer em virtude do trabalho. E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa, muitos empresários falaram de sua preocupação, de suas dores com relação ao processo de sucessão, dizendo que não estava conseguindo formar o sucessor. E aí eu vi que era um assunto muito interessante, né? Inclusive que eu já passei por ele também na empresa, né? Que eu assumi a empresa do meu pai. E aí eu fui e fiz essa pesquisa, né? Foi quando eu fui com a Anielson, né? Que a Anielson é um especialista em empresa familiar. E aí eu disse, eu quero fazer sobre sucessão empresarial, porque eu acho que os estudos que existem, eles são muito técnicos, eles são teóricos, e não levam em consideração isso. E os modelos também sucessórios, né? Eles são muito teóricos. E aí, na verdade, eu queria criticar mesmo, né? Porque quando a gente entra numa empresa, para poder trabalhar a sucessão dessa empresa, a gente deixa de lado essa parte tão importante que muitas vezes, é como eu falei, ela tem o poder de levar à falência uma empresa, porque não adianta você entrar com um modelo muito bonito de sucessório, mandando a empresa seguir aquele modelo, quando há conflito entre irmãos, quando há conflito entre pais e filhos, mãe, né, genro, nora, todo mundo, né, naquele ambiente. E aí,
eu trago também uma citação de Lan, né, que eu não sei se eu coloquei nesse artigo, que ele fez uma pesquisa durante vários anos, né, em empresas chinesas, e ele verificou que esses processos que ocorrem subjetivos, eles são deixados de lado. E muitas vezes a pessoa, os consultores de empresas, os consultores de sucessão empresarial não entendem porque implantando aquele modelo não deu certo, né? Na verdade, é uma dimensão que precisa ser considerada. E aí, quando a gente estuda essa dimensão, a gente trouxe os 3 ramos da dimensão. A gente estudou a dimensão afetiva, social e de dominação. Sendo que nesse artigo, que foi para o SEMEAD, a gente estava ainda nesse processo de elaborar a tese, a gente só colocou a dimensão afetiva, né? Mas aí agora a gente já concluiu, né? Eu já concluí a tese, vou apresentar agora no começo do ano que vem. Surgiram 3 dimensões. Então, foi uma tese, assim, como a Nielsen mesmo disse, é uma tese orgânica, porque eu me sinto incluída em tudo que o pessoal falou, todos os entrevistados, quando eles me falaram, eu senti muitas coisas que eu sentia durante o processo de sucessão, e foi muito interessante, né, ter acontecido isso. Eu acho que mudou aí a tela. Tem alguma coisa aí estranha acontecendo. Paloma? Ah, tá. Paloma. Então, foi essa. A minha motivação foi essa, Ivonete. Tá, obrigada. Daqui a pouco eu falo um pouco. Aí alguém Gente, desculpa, foi aqui um erro técnico, eu apertei aqui sem querer. Tá Alguém certo. gostaria de fazer alguma pergunta aqui para a Cláudia? Estou aqui olhando o tempo. Eu quero sim, Cláudia. Eu estava vendo, né, o seu trabalho, realmente é um trabalho, assim, inovador, pelo menos eu nunca tinha visto algo vendo por essa perspectiva, então já parabenizo. Foi um trabalho que realmente me puxou muita atenção. E quando você falou, né, na questão das entrevistas, você disse que fez elas de forma separada, e aí você explicou os motivos de fazer de forma separada. Eu acho que caberia você colocar no artigo também por que você fez essa escolha. Mas, por outro lado, eu também. Isso é uma reflexão, tá? Não estou aqui para julgar, isso não é meu papel, mas eu acho que cabe a reflexão, porque nesse caso, eu acho que também uma entrevista feita com as 2 pessoas, no caso, a pessoa que estava ali sendo o sucedido e o sucessor seria muito rica para você, porque você ia ver o conflito ali acontecendo na sua frente, porque provavelmente, e aí é só mesmo uma percepção que eu tenho, que eu acho que quando as entrevistas fossem feitas em conjunto, uma pessoa ia confirmar uma coisa e a outra ia dizer, não foi bem assim. Então, eu acho que você poderia realmente ver tudo aquilo acontecendo e traria ainda mais informações do que já trouxe. Então, não sei se há essa possibilidade, né, de fazer novamente, também não sei se seria seu interesse, mas eu acho que seria muito rico também fazer essa entrevista com as 2 pessoas, porque o conflito com certeza ia acontecer. Posso falar alguma coisa? Obrigada, Paloma, pelas suas reflexões. Como esse trabalho, ele tem um lado dele, na verdade, esse doutorado é em Psicologia Social do Trabalho, né, e tem 2 orientadores, né, na Psicologia Social do Trabalho e na Administração, que é a Nielsen, né. E aí, quando eu escolhi a Christophe Dejoux como o aporte teórico, né, ele é um psicanalista e um psiquiatra francês, né, que ainda é vivo, mora lá na França e tudo. Então, a linha dele é exatamente na psicanálise. E como eu tinha que fazer isso, eu escolhi esse aporte teórico, eu não poderia fazer isso que você falou, colocar as 2 pessoas juntas. Então, eu tinha que realmente ter aquele olhar de psicanalista, a pessoa deitada lá no divã e falando, sabe? Aí, e por incrível que pareça,
E quando eu ia marcar as entrevistas, estava lá o pai e o filho, e era tudo muito bonitinho, sabe? Falam, ai, meu filho, ele me sucedeu, coisa linda do pai, meu amor, não sei o que lá. Mas quando ele ia lá, só, né, da entrevista, ele dizia, nossa, Cláudia, eu nunca quis isso na minha vida. Olha, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu não queria ser empresa. Aí, resultado, coisas que ele não tinha coragem, jamais de falar na frente do pai, sabe? Então, foi por esse motivo, né, porque eu segui essa linha teórica, né, do Christophe Dejoux, que eu não poderia fazer a entrevista dessa forma, como você falou, tá joia? Tá bom, obrigada pelos Nada. esclarecimentos. Além Nada. disso, também só relatando uma situação que eu acho que a Cláudia viveu e ela pode falar mais, né? Houve uma situação de um filho que, durante a entrevista, ele teve a oportunidade de refletir, né, sobre os conflitos que ele teve com a mãe, e ele tinha dificuldade de perdoar a mãe, né? E o mais legal da entrevista é que, no outro dia, ele ligou para a Cláudia e ele estava com a mãe dele, e ele estava justamente, né, pedindo perdão e refletindo sobre coisas que ele gostaria de fazer, que ela achava que a mãe não Uhum, tinha deixado, né? Então, a Cláudia que viveu essa experiência, ela foi. pode, de certa forma, reforçar, e porque o papel também que esse tipo de entrevista mais psicanalítica, mais subjetiva, ela pode trazer em termos de transformação mesmo na nossa visão de mundo, na nossa percepção, né, sobre os eventos que a gente viveu. Exatamente, Nelson. Foi muito incrível, porque esse filho e essa mãe, ela começou a empresa e passou a empresa para ele, mas ela não tinha um estudo, assim, da administração, e ela começou a fazer muitas vendas a prazo e começou a causar muito prejuízo financeiro na empresa. E quando o filho viu o rombo, né, já ia mais de 300 mil reais, ele disse, você tem que sair da empresa, e começou aquele conflito com a mãe. E a mãe, eu não saio, eu não quero me separar de você, meu filho, e tudo se misturou. E aí criou uma ruptura, e essa mãe e esse filho ficou sem se falar mesmo, acabou ela saindo da empresa, ele continuou lá na empresa. Quando eu fiz essa entrevista, eu fiz primeiro com ela, e depois, e ela falando que foi muito bom o processo sucessório, foi tudo muito lindo e maravilhoso e tudo mais, né? Ela não admitiu esse conflito. Quando eu fui fazer com ele, aí ele disse, olha, Cláudia, aconteceu isso, 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 e a gente se arranhou muito, eu estou sem falar com minha mãe, parará, parará. Eu não consegui perdoar ela pelo prejuízo financeiro, porque a empresa ia fechar por causa dela e tudo. E a gente começou falando, sendo que a entrevista ela é muito longa, tem entrevista assim, de mais de 2 horas, porque ela levava em conta o lado afetivo, a dominação e o lado social. Aí, quando chegou no final da entrevista, eu sei que ele se emocionou, né? Eu me emocionei também, né? Porque o pesquisador, ele quando entra na história, ele também se emociona e pronto. Aí, quando foi no outro dia, como a Nelson falou, aí eu liguei até para a Nelson emocionada. Aí ele ligou para mim, Cláudia, adivinha quem está aqui comigo no carro e a gente está indo tomar o café. Aí eu disse, quem é? Ele fez, minha mãe. A gente fez as pazes, muito obrigada. Eu digo, nossa, Nelson, eu não acredito. Então, se essa tese não serviu para nada, serviu para isso, né? Porque foi uma coisa impressionante que aconteceu. Quer dizer, uma coisa lá guardada, lá no subjetivo, ele precisava externar aquilo, reelaborar e aconteceu o perdão, né? Que foi uma coisa que foi muito falada. Então, e essa mãe, então, liga para mim todo dia. Cláudia, pelo amor de Deus, o que é que você fez com o menino? Eu disse, não, ele só fez falar, só isso. Então, foi muito interessante esse trabalho, muito, assim, cheio de muitos presentes, né, Anielson, esse trabalho. Que maravilha, Cláudia. Então, que bom que foi tão rico, porque realmente é um trabalho que a gente lê e fica querendo saber um pouco mais. Eita, como foi o final dessa história? É. Então, que bom mesmo. Obrigada, Paloma. Eu queria parabenizar primeiro aí a Vitória, que apresentou o trabalho dela anteriormente, e agora a Cláudia também, com a apresentação do seu trabalho. Cláudia, além desse, Obrigada. chamou a atenção essa questão, né, até quando está fazendo o Uhum. trabalho, e aí tu trouxe agora para nós agora essa experiência. Dentro dessas entrevistas, outras experiências que você verificou, que não está no texto ali, mas que você verificou nessa questão de relação entre o sucessor e aquele que estava sendo sucedido, esse choque, esse rompimento, assim? Eu verifiquei, Alessandro, com relação, como eu falei, uma parte que foi para o semeado só foi a parte efetiva, né? Teve uma dimensão social e teve uma dimensão de dominação e autoridade, né? Então, a dificuldade do sucedido em realizar essa sucessão, porque ele não queria,
Ele dizia, eu vou treinar esse menino, ele vai ser meu sucessor. Mas aí, na verdade, quando era na hora mesmo de assumir o cargo, ele dizia, não, meu filho, faça assim, faça assado, faça assim. Então, ele não saía da empresa. E uma outra que me chamou muita atenção foi a história do gênero, da questão de gênero, que está lá na dominação e autoridade, né? Que a gente fez, assim, 3 mosaicos e está no mosaico da dominação. Que o pai, sendo sócio da mãe, né? Os pais criaram a empresa e passam para os filhos. Ele não aceita a opinião dessa mulher, mesmo no processo de sucessão, e quando é para escolher entre um filho e uma filha, ele escolhe o filho. Teve um pai muito interessante, que ele disse, eu formei meu casal de filhos para assumir. Eu queria muito que eles assumissem, mas na hora, quando você vai na entrevista e você vai perceber o que aconteceu, uma preferência clara pelo rapaz, e a moça foi relegada lá ao setor de venda, setor de estoque, setor de RH, qualquer coisa, certo? Então, isso me chamou muita atenção também. Infelizmente, né, no momento que a gente está, pleno século XXI, a questão do gênero acontece não só no trabalho, quando a gente desenvolve um trabalho em uma empresa e vê que cargos maiores e com mais poder aquisitivo é para os homens e os outros relegados às mulheres. Mas no próprio processo sucessório, há essa preferência pelo sexo masculino em detrimento do sexo feminino. Me chama muita atenção também. Muito obrigado, Cláudia. Nada, Alessandra. Só fazendo uma contribuição também, Cláudia, isso que tu falou da sucessão, no meio rural, a diferença de gêneros é muito evidenciada, assim, sabe? Principalmente por ser um serviço mais braçal, um serviço mais... Então, tem muito que o próprio pai, né, já direciona para o filho mais velho, o filho homem. Então, é algo também bem... Eu imagino, viu, Vitória? Deve ser bem mais crítico. Estamos acabando o tempo da Cláudia e vamos passar para o terceiro trabalho, e no final a gente faz algumas considerações, tá? Então, vamos agora passar para o trabalho do Alessandro. A cultura organizacional nos processos de inovação em uma instituição de ensino público. Tem como autor Alexandre da Silva, representante da Universidade da instituição Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, que sou eu, Gisele Rosa Julião Silva, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, Ricardo Menezes Batista, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, do IFSC, e Ivone Jungs, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. A inovação ela aparece como um elemento aí que prepondera aí no cenário contemporâneo das organizações, o que tem exigido aí cada vez mais a preparação dos profissionais que atuam nessas organizações, na busca por um perfil mais capacitado para inovar. Assim, as alterações rápidas de cenário e a disponibilidade quase imediata das informações e um menor nível de barreira entre os países é uma das contribuições que trazem para isso. Esses são os fatores que contribuem para o surgimento de situações complexas, né, em cenários de imprevisto e igualmente complexos para demandas e ações pela inovação. Assim, alguns desses fatores que influenciam a cultura institucional são a obrigatoriedade das instituições públicas de observar estritamente a legislação que afeta, né, de forma direta, e também as ações dos gestores públicos, vinculando-os aos atos praticados e revestindo-os com aderência legal. A cultura é que a maioria das decisões para preservar aí o espírito democrático das instituições públicas, né, passa também por relações dos conselhos e comissões. A obrigatoriedade de aguardar os prazos legais e manifestações das partes envolvidas nas demandas, e também os elementos que estão à disposição dos gestores para tomar decisão e o contexto aí do estudo da arte, né? Desse modo, estabeleceu-se como local de aplicação dessa pesquisa o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, no âmbito da reitoria, na cidade de Florianópolis, e também no campus de Gaspar, na cidade de Gaspar, também em Santa Catarina. A fim de responder, essa pesquisa tem o condão de a fim de responder a seguinte pergunta de pesquisa: como a cultura organizacional influencia os processos de inovação em uma instituição de ensino federal de Santa Catarina? Tendo como objetivo geral para analisar a influência da cultura institucional organizacional nos processos de inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, fazendo uso dos seguintes objetivos específicos. A. Interpretar a cultura organizacional existente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, sob a luz dos modelos de Hochschild e o Projeto Globe.
identificar as práticas organizacionais inovadoras do Instituto Federal de Santa Catarina. Também verificar como a cultura organizacional influencia nos processos de inovação. E também descrever o papel dos atores na geração de inovação na instituição em questão. Para isso, o referencial teórico ele trata em seu condão trazendo as seguintes situações, ou os seguintes subtítulos. Por exemplo, a cultura organizacional e a inovação. Também tratando sobre a cultura organizacional nos ambientes de aprendizagem, a influência desses no ambiente de aprendizagem. Trazendo também a apelação em relação à questão da inovação. Também um modelo de Cameron e Kim, uma abordagem mais específica dentro deste modelo. Também em relação ao modelo procedimento do Van de Ven, de Minnesota Innovation Research Program, o MIRP, né? O framework de análise da cultura de inovação, também é outro subtítulo, outro que adentra dentro desse trabalho. Também a cultura organizacional e o setor público, analisando a influência dessa cultura dentro do setor público no mesmo condão. Assim, o método utilizado tem como paradigma da pesquisa, ela é interpretativista, uma análise pragmática com abordagem qualitativa. Quanto ao objetivo metodológico, essa pesquisa é considerada um estudo exploratório de natureza descritiva, tendo uma pesquisa qualitativa de estudo de caso, valendo-se da seguinte triangulação, né, que consiste no quê? Na entrevista semi-estruturada, a busca documental e a análise dessas entrevistas. Com relação à abordagem de pesquisa, seu foco foi direcionado para uma abordagem qualitativa, trazendo assim, a pesquisa foi desenvolvida usando a estratégia de estudo de caso, abordando nesse sentido. Como resultado, nós vimos que a análise dos dados ela foi realizada a partir das entrevistas, né, as quais foram transcritas de forma literal, rendendo 54 páginas de transcrições, garantindo aí o quê? Que aquilo que foi dito pelo entrevistado realmente seja a sua palavra, né, e mantendo o grau aí de profundidade exigido aí pela pesquisa qualitativa. A partir dessas observações e análises, foram constatados traços de cultura das instituições dos tempos, né, do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, a anterioridade histórica aí dessa instituição, exemplificados com as falas como eu sempre fiz isso, mas que sofreu influências, né, os ajustes e adequações a partir da criação da rede de institutos federais, quando a implantação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, a partir lá do ano 2008. A pesquisa, ela alcançou aí como seu resultado o objetivo proposto, pois foi possível, a partir de seus resultados, que reflexões fossem feitas acerca da expansão do Instituto Federal de Santa Catarina, ocorrida a partir de 2006, trazendo consigo a realização de vários concursos públicos para admissão de novos servidores. Assim como elemento positivo da cultura organizacional do Instituto Federal de Santa Catarina, considera-se que este é um elemento novo para que a pesquisa, pois oxigenou a instituição com uma geração nova de servidores que vieram de um ambiente externo ao Instituto Federal e de outras culturas. Isso pode ter contribuído para essa qualificação dos processos organizacionais e a atualização da cultura e da existência. Os elementos aí, como conclusão, foi possível analisar que os elementos encontrados por meio das entrevistas, que são a cultura do serviço público, ela aparece como elemento que atua junto à cultura organizacional do Instituto Federal. E, em alguns momentos, essa cultura se distancia. Um exemplo de cultura do serviço público é edificada nas falas, né, que aparecem nas entrevistas, como as que dizem respeito à resistência à mudança, a presença de estabilidade dos servidores, que, de certa maneira, lhes permite escolher a velocidade da mudança, a expectativa de que a inovação deve partir apenas do gestor, e a cultura de que tudo necessita ser assinado fisicamente. Esse último está sendo superado, né, pela adoção dos assinadores digitais. A contribuição que se vislumbra nessa pesquisa parte do entendimento que o Instituto Federal de Santa Catarina foi observado pelas lentes da ciência e pelo framework adaptado do modelo de Hausfeld, de 1980, e do Projeto Globe, de 2002, que possibilitou inferir que a instituição ela apresenta características coletivistas, que por seus servidores apresenta características de aversão à incerteza, aparecendo tanto para os servidores quanto para a instituição, pois os processos são um exemplo de que a instituição quer se garantir em relação ao cumprimento das demandas organizacionais quando os servidores querem ter garantido seus direitos como servidores. Essa pesquisa ainda traz uma contribuição para a ciência,
que o modelo de Roosevelt, de 1980, e o projeto Globe, tenham sido originalmente criados e aplicados por meio de análise fatorial e outros modelos estatísticos. E ele pode ser utilizado dessa forma e desse modo nas publicações existentes sobre a temática. Com isso, a possibilidade de se analisar a cultura de uma instituição, quando como o IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina, pode ser contemplada pelo método qualitativo com resposta que pode atender aos objetivos de pesquisa com relativa confiabilidade. Aqui a gente traz algumas referências, né, trazidas do trabalho, e nosso muito obrigado. Tá, então, aí, parabéns ao Alessandro, né, pela apresentação do trabalho. E aí, a minha pergunta é, né, qual foi a motivação para a realização da tua pesquisa? E, assim, eu teria algumas observações que, assim, né, eu aprendi, não sei, né, porque as coisas mudam. Que, assim, quando a gente faz um artigo, que a gente deve focar em um objetivo, né? E você propõe aqui 4 objetivos específicos, né? Então, assim, né, vai um pouco, vamos dizer assim, né, a tua pesquisa ela é bem diferente da de Vitória, né, que ela, no caso, ela focou em um objeto e ela vai até o final com aquele objeto. E no teu caso, você propôs 4 objetivos específicos, né? E, assim, né, eu aprendi que para um artigo a gente deveria ter um objetivo e a gente centrar nele, né? Mas eu sei que isso aí vai depender muito, né, de culturas locais, né, que não é uma regra, tá? Então, assim, né, a observação que eu gostaria de fazer do teu trabalho, tá? E depois eu tenho algumas perguntas também sobre ele, mas, assim, a pergunta inicial seria qual foi a tua motivação, tá, para a realização do trabalho? Bom dia novamente. Na verdade, o trabalho ele parte do trabalho de mestrado do Ricardo. Então, ele parte, eu sou doutorando no programa, né, no programa de pós-graduação em administração, e ele parte do trabalho do mestrado do mestrando Ricardo. E a partir disso, por convite da orientadora dele, que era a Ivone Jung, então a estruturação desse trabalho em um artigo, por dificuldades e por adaptação dele também para um artigo. Então, a partir disso, então a participação da minha pessoa quanto colaborador e autor desse trabalho era, a partir do trabalho de pesquisa do Ricardo, nós estruturarmos um artigo para trazer esse conhecimento para um público mais aberto, né? Tá. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Alexandro? Eu tenho, sim. Em relação ao Instituto Federal de Santa Catarina, eu, eu não sei se vocês realmente identificaram isso como é um trabalho de dissertação, eu acredito que vocês devem ter identificado, mas eu acho que é importante identificar o porquê dessa escolha e por que se justifica como um estudo de caso. Qual é a singularidade desse instituto que justificaria ele ser enquadrado como um estudo de caso? O Instituto, até porque o Ricardo ele é funcionário do Instituto e ele verificava em seu conjunto, né, até por ser funcionário deste, essa questão da mudança da cultura organizacional, essa dificuldade por parte dos servidores, principalmente os servidores mais antigos, que tinham dificuldade, resistência à mudança. E aí ele via que aquela cultura organizacional passada, aquela que vinha desde a estruturação, quando ainda Cefet, depois da estruturação até o Instituto Federal de Santa Catarina, ele via que isso trazia dificuldade na questão até da gerência e gestão da própria organização. Isso trazia dificuldade no desenvolvimento da instituição. É onde que ele fez a escolha para a questão do estudo de caso, o Instituto Federal de Santa Catarina, até pela quantidade de campi que ele possui hoje, a estrutura que ele possui, essa abertura, porque ela funcionava só na capital do estado de Santa Catarina, hoje ela tem diversos campings no estado, né? Inclusive com curso de graduação, pós-graduação, além dos cursos técnicos e agora até com mestrado, dois mestrados lá na instituição. Então, em virtude disso que veio essa escolha do estudo de caso. Não deu para trazer dentro do artigo, né, até pela limitação, mas essa foi a busca desse estudo, desse objeto, né?
Bem, como Givanete falou, né? Eu também estou assim como sugestão, mas fica também a critério, com certeza, dos autores. Mas eu acredito, né, que em alguns pontos é preciso realmente o autor ele se colocar. Eu sou um pouco contra essa visão de que o pesquisador ele é neutro, ele tem, porque nesse caso, como a gente está falando de cultura, eu acho que era importante pontuar. Eu acho que a cultura ela é melhor vista, melhor analisada quando você realmente está participando ali daquela organização. E aí eu acho que se ele colocasse isso, daria uma boa justificativa para a escolha do instituto, o instituto que eu tive acesso, porque eu acho que essa cultura realmente você tem que estar de dentro para você observar certas questões. Eu acho que ficaria muito rico ele colocar isso em um artigo. Então fica só mesmo para sugestão, mas aí fica a critério dos autores. Não, já anotado. Muito obrigado pela contribuição. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu teria. Alessandro, primeiro eu queria parabenizar, porque geralmente a gente vê essas pesquisas de cultura organizacional na empresa privada, né? E aí realmente fazer isso, porque quando a gente olha para o serviço público, a gente taxa logo assim, dizendo ali não tem jeito não, aquela cultura é ali, vai morrer daquele jeito, né? E foi muito interessante essa disposição dele fazer uma pesquisa sobre cultura organizacional, utilizando esse autor Hofstede, né, que ele é um autor, assim, nossa, é um ícone, né, com relação a valores culturais e tudo, e ele percebeu a diferença em cada continente, que os valores mudam. Então, eu achei muito interessante ele ter essa coragem, né, ele disse assim para a gente, nem tudo está perdido, eu vou fazer uma pesquisa aqui, porque eu quero mostrar que precisa mudar. Eu achei muito bacana essa iniciativa de fazer essa pesquisa dentro de uma instituição federal, viu? Sim. Parabéns. Tem mais alguma pergunta? Eu até tinha uma pergunta, só que eu não sei se vocês estão ouvindo, está tendo muito barulho aqui, que eu estou em viagem. E aí, assim, Alessandro, só queria deixar parabéns aqui para você e realmente para o artigo. Tenta aprofundar um pouco mais a análise, trazendo mais reflexões com os autores e se colocando mais. Eu acho que isso pode ser bem interessante. Bom, professor. Obrigado, professor. Só mais... desculpa. Só mais um ponto, né? Eu também concordo acho que até pela limitação, né, da quantidade de páginas, mas eu também percebo que vocês gastaram muito fôlego, eu diria, apresentando ali a introdução e o referencial, e aí a análise, ela ficou, como se vocês tivessem gastado tanta energia que chegou na análise e já estava um pouco cansado, mas eu acho que para uma próxima vocês poderiam focar mais na análise, porque é ali onde está a riqueza, né? Que Sim. você encontrou ali. Então, vocês falam, por exemplo, que encontraram 26 práticas inovadoras. Então, quais são essas práticas? Acho que só isso aí caberia um artigo. Sim. Quais foram essas práticas que vocês conseguiram identificar? Porque isso é o diferencial, porque como Cláudia colocou, não são tantas as pesquisas que partem ali do âmbito público. Então, eu acho que vocês realmente fazerem uma análise assim mais abrangente seria muito rico também para futuras publicações. Muito obrigado. Eu vou pontuar mais algumas coisas do teu trabalho, Alessandro. Vamos lá, professora, vamos aguardar. E depois um pouquinho mais o de Cláudia, tá? O de Vitória, assim, né, para mim foi maravilhoso, assim, né, da sequência, eu amei demais a sequência, mas o de vocês dois, assim, né, eles mexeram mais comigo em alguns pontos. O de Alessandro, assim, eu senti falta do modelo, um pouco do que Paloma falou, eu me senti fazendo a disciplina de cultura organizacional, tá? Então, quando eu estava fazendo a disciplina de pesquisa organizacional, eu vi, né, esses autores. E aí eu senti que vocês depois escolhem trabalhar com o modelo de Rothschild e com o Globe. Mas vocês não apresentam o modelo, tá? Então, eu senti falta da apresentação do modelo, principalmente porque vocês colocam que vai ter uma figura e não aparece a figura. Então, se vocês viessem, né, isso é sugestão para vocês, né, enviarem para uma revista, né, de melhorar o trabalho para vocês submeterem a uma revista. Então, vi qual o modelo, tá? Então, qual o modelo que vocês estão usando,
e depois fazer as análises utilizando justamente esse modelo. E eu também senti falta na metodologia, que vocês dizem que faz entrevista, mas também não fica claro como foram essas entrevistas, quais foram as questões que foram levantadas nas entrevistas, tá? Então, eu senti falta disso também, tá? E assim, é muito rico o que vocês trazem nos resultados, mas aí ele termina sem estar com uma base sólida. Vem citação, por exemplo, de alguém que foi pesquisado, né, como esse que você colocou na tua apresentação, não é, na fala de alguém, mas só que não identifica de quem foi, se foi entrevistado 1, se foi entrevistado 2, se foi entrevistado 3. Então, acho que assim, né, isso enriqueceria mais o trabalho, tá? E também, assim, esse trabalho aqui, ele pode ser subdividido em vários artigos, porque é isso que eu estou dizendo, assim, eu aprendi, tá certo? Que um artigo, a gente deve ter um objetivo, tá? E em tese, em dissertação, é que a gente trabalha com mais de um objetivo. Então, é como se você pegasse esse trabalho aqui e dividisse em 4 artigos, tá? Seria isso, né? Estou usando o Rothschild para uma temática, né? Assim como a Cláudia colocou, olha, né? Aqui eu estou no artigo, eu só apresentei um, mas assim, o meu trabalho tem 3 dimensões, tá? Então, assim, seria uma sugestão até para aumentar a quantidade, né, de publicações, né, na temática, que realmente, assim, né, como a Paloma colocou, é bem interessante, porque, assim, né, está se vendo a cultura organizacional no setor público, tá? E na parte de considerações finais, também tem assim, né, um modelinho que diz, olha, né, o objetivo deste artigo era fazer isto, né, e foi alcançado por meio disto. E vocês terminam retomando como se fosse contar novamente a história, né? E assim, né, atualmente se tem utilizado mais as considerações finais, trazendo qual foi né, se o objetivo da pesquisa foi atingido ou não, quais as contribuições e pesquisas futuras, né? E vocês retomam tudo de metodologia. Então, assim, né, a minha sugestão era que vocês também dessem uma olhada melhor nas considerações finais, né, deixando mais enxuta, trazendo coisas que, de repente, deveria estar lá na parte metodológica, tá? Então, seria isso, assim, a minha contribuição para o teu trabalho. Mas a gente está observando essa mesa, né, ela teve assim uma interligação nos temas, né, tão maravilhosa, porque uma traz justamente assim, na questão é como se fosse assim, nós temos muitas empresas e de repente essas empresas não sobrevivem por causa do capital humano, é como se fosse isso, né? Não é exatamente isso, mas assim, o capital humano vai influenciar na longevidade das empresas. E aí depois a gente tem uma questão da sucessão, que a gente não sabe exatamente se essa quantidade de empresas, né, elas realmente teriam esse papel do administrador, que Paloma coloca, já que as, né, empresas familiares, né, em sua grande maioria, não é, vai ter administradores, né, vão ter pessoas que aprenderam uma determinada, não é, profissão e seguem com ela, né, e dela fizeram um negócio, né, mas assim, essa questão mesmo né, do administrador com conhecimento científico que nós temos, né, a gente, na maioria das vezes, né, eu não sei, porque realmente assim, não tem nenhuma pesquisa, eu não encontrei ainda nenhuma sobre ela, né, também assim, não foi meu objeto de estudo na minha vida, tá? Mas a gente vê, inclusive em empresas, áreas correlatas que estão na área de gestão, né? Então, pessoal de engenharia da produção, de economia, não é? Que estão à frente gerindo negócios, não é? E quanto ao trabalho da Cláudia, tá? Assim, eu fiquei assim meio, né, com relação à psicologia e à administração. Eu não sei, assim, né, a psicologia social, como é que ela estuda, tá? Mas, assim, hoje eu conheço um pouquinho, tá? De administração e eu conheço um pouquinho Eu acho de que falhou, né? psicologia, né? Tá falhando aqui, deu uma Gilvanete falha. falhou. Voltou? Foi. Agora Pronto, voltou. Então, assim, eu tenho experiência de gestão porque eu fui diretora de uma instituição de microcrédito durante 27 anos, né? Então,
Isso me deu fôlego, né? Conhecimento em todas as áreas. E na área de psicologia, faz 2 anos que eu participei de um processo coaching integral sistêmico. E quando eu comecei a estudar um pouco da neurociência, então eu me interessei muito por psicologia, e inclusive eu faço, né, terapia, né, porque eu gosto, né, da parte mesmo do estudo da psicologia na gestão, tá? Então, assim, né, quando eu estava lendo o teu trabalho, Cláudia, eu fiquei muito assim, né? Olha, tem coisas aqui que são da psicologia e que nós, como administradores, a gente não tem condições, né? Do ponto de vista de aptidão mesmo, de conhecimento para a gente tratar. Então, quando eu vi aqui a tua frase do perdão, né? Porque assim, mexer com perdão é mexer com feridas, é mexer com traumas, não é? E você mexer com traumas, realmente assim, né? Você tem que ter, né? O conhecimento, né? E eu acho, né? Que assim, né? Que realmente é da área da psicologia. Eu posso estar de fora, posso fazer observações, mas eu não sou uma pessoa capacitada para tratar justamente de feridas emocionais, porque o profissional que é, né, capacitado para tratar de feridas emocionais, né, é justamente o psicólogo, né, na minha visão, né, pode ser que eu esteja, né? Então, não sei se na psicologia social, né, se existem esses instrumentos para se tratar feridas, já que quando a gente vai fazer uma entrevista como essa que você coloca, né, que vem feridas, não é? Que vem justamente essa coisa, né, do perdão. E para o perdão, assim como o amor, não é? Assim, né, pelo que eu li na psicologia, tá? Estou falando assim de estudos da psicologia, não estou falando de estudos, né, de que alguém foi lá e escreveu sobre o assunto. Não, estou falando assim da psicologia. Analisando livros da psicologia, né? O amor e o perdão, né, são escolhas. Eu escolho amar, assim como eu escolho perdoar. E o perdão, ele é um processo, né? Não é algo assim, eita, instalou, é um processo. Pelo que eu já li, né, o perdão, ele só acontece quando eu falo, né, daquele fato, daquele trauma, e eu não me emociono, não é? Então, eu tenho a cicatriz, não é? Que é justamente o perdão. É assim, né? Pelo que eu li, pelo que eu entendi. Então, quando tem uma fala aqui, né, no texto que diz que o perdão, naquele momento, ele foi realizado, sabe? É uma coisa assim, que eu, como administradora, sabe, eu repensaria. Porque, assim, né, na psicologia, não é, o perdão ele é visto de forma diferente. E o fato da pessoa chorar, se emocionar, certo? Mostra que aquela ferida ela ainda está aberta, certo? É só assim, uma questão só de pensar mesmo assim, né, da literatura, do ponto de vista da administração e a terminologia na psicologia. Seria isto, certo? Eu assim, né, porque realmente é meio complexo. Por exemplo, eu sou de economia e sou também de administração e de ciências contábeis. Né? É o kit completo. E aí, o que acontece? Né? Quando a gente está na administração, longo prazo tem um sentido. Quando a gente está na economia, longo prazo é um sentido completamente diferente, tá? Então, assim, né? Por isso que quando eu vi, né, essa questão de sentimentos, né? Que são emoções, e emoções, né? Então, a psicologia social, ela trata essas temáticas ou ela vai muito assim como o administrador né, que a gente não vai ter condições de tratar essas feridas, porque na administração eu tenho conhecimento que vai ter o conflito, que vai ter isso, que eu vou poder agir de uma determinada forma, tem coisas que eu não vou conseguir resolver,
né? Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso e seria a minha contribuição Certo. para o teu trabalho. Obrigada, Givanete, pela sua pergunta. Na psicologia do trabalho, o meu doutorado, ele é feito num núcleo que se chama Trabalho e Subjetividade, onde todas as questões do trabalho, elas são estudadas psicologicamente falando, né? Então, são vários os autores, né? Não só o Dejoux, que eu citei aqui, né? Mas tem o Clot, tem o próprio Freud, tem vários autores que estudam a questão do trabalho, né? Então, quando eu decidi fazer esse doutorado, levando em conta o processo sucessório, na verdade, eu fiz uma interface da administração com a psicologia, né? A administração de empresas, assunto sucessão empresarial, e a psicologia do trabalho, que é um braço da psicologia social, né? E aí, eu escolhi o autor, né, que foi Dejoux, para poder tratar desse assunto. Todas essas questões que foram identificadas nessa tese, elas também, a nível de funcionários, são identificadas. Por exemplo, na psicologia do trabalho, é muito focado o sofrimento e o adoecimento do funcionário nas questões do trabalho, né? E são vários artigos que foram publicados, há congressos só disso, né, dos estudos de psicologia do trabalho. E a inovação desse estudo foi pegar esse estudo que dizia que só o funcionário sofre e que o gestor que é o bicho-papão que faz o funcionário sofrer, dizendo que esse gestor e esse empresário, ele também é uma pessoa, ele psicologicamente falando, ele sofre, ele perdoa, ele ama, né? E ele também tem essa parcela de sofrimento com relação à sua atividade empresarial. Quando você fala que realmente o administrador ele não tem condição de administrar essa parte psicológica, falando que isso é mais a nível de psicologia, você tem razão, porque cada um com a sua formação, né? Por isso que no final da minha tese, tem uma parte lá que tem sugestões, o que se pode fazer então para ajudar essas empresas, para olhar esse lado subjetivo. E a gente colocou várias sugestões, incluindo até uma das sugestões é inserir essa dimensão subjetiva na grade curricular dos cursos de administração de empresas, para que aquele gestor que está sendo formado, ele diga, eu não sou psicólogo, mas eu sei que tem isso aí vai influenciar na minha empresa, no meu processo, no meu lidar com os funcionários, no meu lidar com meu pai, com minha mãe, com meu irmão aqui dentro, entendeu? E também criar grupos de discussão com gestores de empresas sobre o assunto, criar plataformas virtuais, dizendo que isso existe, que essa dimensão tem que ser considerada, porque o que essa tese fez foi apontar, gente, é o seguinte, tudo bem, esses processos sucessórios são maravilhosos, que vocês criam, né, esses modelos são lindos e maravilhosos, mas não é que não sirva, eles servem, mas ele é incompleto, falta aí uma dimensão, que é a dimensão subjetiva, que tu tem que considerar, porque quando tu olha um pai e um filho, quando tu olha um empresário e aquele sucessor, na verdade, ali está um pai e um filho, e que tem conflito dentro de casa que vai fazer morada na empresa. Então, o objetivo desse trabalho foi realmente apontar, mas lógico que para resolver e como sugestão, tem essas medidas, né, que a gente sugere aqui. Mas, assim, que essa parte da psicologia do trabalho, ela está muito, assim, como é que se diz, ganhando muita força agora. Eu acho que até pelas questões de desgaste realmente no trabalho que está acontecendo, sabe? Então, tem muitos encontros sobre isso. Aqui no Brasil, tem o Instituto Trabalhar, né, que é um pessoal que estuda muito Dejoux, né, lá na USP de São Paulo, que inclusive eu fiz uns cursos lá de psicodinâmica do trabalho, que o foco realmente é esse, estudar a questão da psicologia dentro do ambiente de trabalho, né? É bem interessante. Então, parabéns. Tem alguma coisa mais para colocar, Paloma? Não, eu só queria lembrar, né, para que vocês pudessem, por gentileza, avaliar a sessão, que é um cuidado que eles pedem que a gente tenha. E também deixei aqui para vocês, né, o link do network, caso vocês tenham disponibilidade, para que vocês estejam participando, além dessa sala aqui também, do SEMEAD. De toda forma, quero agradecer a todos pela contribuição, pela participação. Os debates foram muito ricos.
E desejar sucesso, né, nas publicações. Acho que todos os trabalhos enviados têm muito potencial para uma publicação em revista, que é o que se busca hoje na academia, Tá, né? alguém tem mais alguma pergunta? Acho que falhou de novo, não foi a internet? Dela? Foi, eu também, Foi. aqui para mim falhou. Tá parado. Mas eu acredito acho que... falhou Ah, tá voltando. o microfone. De toda forma, acredito que Gilvanete já ia encerrar a sessão. Então, só agradecer a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada, obrigada, Obrigado, Paloma. obrigado. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Valeu, tchau, um abraço a todos. Tchau, tchau.